vocês. Vamos para mais um dia letivo, hoje quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Então, nossa primeira aula de hoje, como é de costume, é de português. Mas nós não vamos entrar de início já para a parte de português, não. A aula de português hoje vai começar no estilo afro. Por que, Tia Raquel, no estilo afro? Porque este mês é um mês que se vivencia o Dia da Consciência Negra. E o que é o Dia da Consciência Negra, Tia Raquel? É o dia em que se homenageia o último líder do Quilombo dos Palmares, que foi Zumbi. Então, foi no dia 20 de novembro de 1695 que ele foi assassinado, certo? Tia vai falar mais daqui um pouco na aula de História. Eu só estou falando para vocês porque nós vamos trabalhar agora algo que nós recebemos dos povos africanos, mas não como escravos, né? Sabemos que esses povos foram escravizados aqui no nosso país, na escravidão. A escravidão durou no Brasil mais de 300 anos entre os povos indígenas e os povos africanos, certo? Mesmo na condição de escravizados, né, de escravos, esses povos, né, os povos africanos, tanto os africanos como os índios, nos trouxeram para a nossa terra muito da sua cultura. Então, em tudo ao nosso redor faz parte da cultura africana. Porque essa etnia foi uma das primeiras que chegaram a essas terras, depois dos indígenas que já viviam e depois os portugueses. Então, o continente africano é um continente muito rico em cultura. E nós temos no nosso país muita coisa da cultura afro, certo? Instrumentos musicais, danças, pratos típicos, né, da culinária africana. Temos ritmos como danças maracatu, afoxé, o samba, a capoeira, que é um movimento que surgiu dos africanos. Temos festividades, religiões. Na Bahia, né, um estado da nossa região, a Bahia é um estado que tem a influência da cultura afro muito forte, principalmente na crendice, né, na cultura religiosa. E também nós temos no nosso vocabulário inúmeras palavras que são de origem afro. Então, o negro, o africano, ele só não representa a escravidão, ele representa muito, certo? A escravidão foi algo que aconteceu, que tiraram o direito daquelas pessoas, certo? Tiraram o direito que eles tinham e tornaram escravos. Então, com o suor dele, foi construído muito deles, no caso, com o suor desses povos, né? Foi construído muito do nosso país. Principalmente a nossa região, onde foi dado início à primeira atividade econômica com os engenhos de açúcar. Então, os primeiros africanos vieram para o Nordeste, principalmente para a capitania lusitana, que hoje é Pernambuco. Tá certo, gente? Então, no nosso vocabulário, nós temos inúmeras palavras de origem africana. Aqui nós vemos alguns deles, né, na condição de escravos, né, que eram escravos domésticos, que existiam os escravos de campo, os escravos domésticos, escravos de ganho, enfim. Aqui nós podemos ver, tá vendo? Eles aqui, escravo de direito, né, ou escravo de ganho, aqui pode ser de ganho porque eles estavam vendendo. Então, aqui era um tipo de escravos que eram explorados aqui nas áreas urbanas. E aqui, escravos domésticos. Então, gente, aqui eu trouxe alguns exemplos de palavras que têm origem africana, de inúmeras que nós temos. Como, por exemplo, farofa. Quem é que eu conheço? O que é farofa? É farinha misturada, pode ser com molho de carne, com água, enfim, dependendo do tipo da farofa, né? Então, farofa, a cuíca, que é um instrumento musical, camundongo, que é aquele ratinho pequeno, quibe, que é aquela papa de jerimum que se faz muito durante a Semana Santa, né, para comer com bredo, com peixe de coco, feijão de coco, arroz de coco, enfim. A canjica, que é uma papa de milho verde, tá certo? Todos nós conhecemos.
O bambolê, quem é que não sabe o que é um bambolê, né? Aquele brinquedo que vocês brincam, né? Que as crianças brincam. Cochilar, o que é cochilar? Quando a gente está com muito sono, não é, gente? Moleque, o que é moleque? É criança, criança no vocabulário africano. Caçula, o que é o caçula? É o filho mais novo da família, o filho mais novo ou a filha mais nova. Diga, eu sou a filha caçula da minha casa, então eu fui a última filha da casa, certo? Acarajé, que vocês conhecem, que é aquele bolinho feito com feijão fradinho, né, com camarão, enfim, o acarajé. Fubá, que a gente faz, que nós fazemos cuscuz, fazemos bolo, enfim. Cafuné, o que é cafuné, ó? Aquele jeitinho coçar a cabeça que a mamãe sempre faz, ó, com a pontinha da unha, ó. Isso é chamada cafuné, é de origem africana. Cachaça, o que é cachaça? É aguardente, que é feito da cana-de-açúcar. Na época que eles trabalhavam nos engenhos, produzindo açúcar, rapadura, a cachaça, enfim. Então, a cachaça é uma palavra de origem africana. Quitanda, o que é uma quitanda? É um local onde vende verdura, um espaço pequeno, onde vende verduras e frutas. Chama-se quitanda. Abadá, o que é abadá? Abadá é uma blusa, né, um kitzinho que se compra, principalmente em época de carnaval. Eu vou comprar o meu abadá para brincar no bloco do galo da madrugada. Eu vou comprar meu abadá para brincar no bloco do homem da meia-noite. Enfim, então, abadá é um conjunto, uma blusa, né, um kitzinho que se compra, principalmente para se usar em época de carnaval. É uma palavra de origem africana. Aqui em cima, pirão. Farinha mexida, cozida no fogo, né? O pirão fazer um pirão de peixe, um pirão de camarão, de caranguejo, um cozido. Então, o pirão, molho mexido no fogo com farinha. Quiabo, todo mundo sabe o que é quiabo, né, gente? Quiabo, xará. O que é xará? Xará é a pessoa que tem o mesmo nome do outro. Ora, nós temos na nossa sala 2 xará. Então, Luquinhas era xará de Lucas Guedes, que são 2 Lucas, entendidos? Então, xará é uma pessoa que tem o mesmo nome que eu. Mocambo. O que é mocambo? Uma casinha humilde, como uma cabana, como nós vimos na história de João e Maria, né? O semelhante é uma cabana. É uma casinha muito simplória, muito simples, tá certo? Mocambo. Mochila. Mochila, eu vou pegar a mochila para guardar meus brinquedos. Como se fosse um saquinho, né? Que a gente puxa, fecha aquele saquinho. Então, mochila. Mocotó de boi. Tem gente que gosta de fazer pirão de mocotó, né, gente? Mingau. O que é mingau? É o que a mamãe faz para o bebê. Pega uma porção, uma massa, uma quantidade de massa, bota leite, dependendo da massa, então mingau, para alimentar o bebê. O que é fuá? Fuá é uma bagunça. Gente, você prestou atenção o que estava acontecendo lá na esquina? Mas, tia, eu vi, estava um fuá tão grande, uma confusão, uma bagunça. Então, fuá significa isso. Agogô, o que é agogô? Instrumento musical, tá certo? Angu também é uma papa de fubá, com leite, tem gente que faz com leite, tem gente que faz com água, chamam de polenta, enfim, depende da cultura e do ambiente e do local que se faz esse angu. Babaca, o que é babaca? É uma pessoa boba. Eita, Zé é um babaca, mas que babaca, que bicho bestão, bobão. Então, babaca é uma pessoa tola, uma pessoa boba, ok? Bagunça, algo que está desarrumado. Minha gente, a casa de Mariazinha está uma bagunça tão grande, tão grande. Então, a casa de Mariazinha está muito desarrumada. Então, bagunça significa desarrumação. Banguela, quando a gente perde um dente. Ah, Ritinha está banguela. Perdeu um dente, deu 1 ou 2, dependendo da quantidade de dentes. Banguela é sem dente. Cafundó. Cafundó é algo que fica muito distante. Tia Raquel, a senhora veio de onde? Meu amor, tia Raquel veio lá dos Cafundó de Judas. Significa que tia Raquel veio de um local bem longe. Então, Cafundó significa algo que fica bem distante, tá certo?
Depois, calombo. Eita, a muriçoca mordeu, né? Me picou. Um inseto, quando a gente tem alergia, fica aquele nódulozinho, calombo. Eita, que calombo grande. Olha que a muriçoca mordeu. A abelha, olha, picou. Olha só que calombo. Então, essa palavra calombo também é de origem africana. Então, aqui a Raquel trouxe apenas umas amostras de tantas palavras que fazem parte do nosso vocabulário e são de origem africana. Assim como as palavras que estão inseridas no nosso vocabulário, inúmeros hábitos que nós temos no dia a dia que vêm desses povos, roupas muito coloridas com cores fortes, brincos, adornos de brincos, pulseiras coloridas, colares, como arranjo de cabeça, enfim, tudo que veio desses povos. No folclore, lendas, contos, que Tia vai contar para vocês alguns, amanhã na aula de ciências Tia vai fazer um conto para vocês de origem africana, enfim, uma grande infinidade de coisas que existem no nosso dia a dia, que fazem parte da nossa cultura, que chegaram aqui através desses povos que foram tão maltratados, tão sofridos no passado. E que hoje, com o fim da escravidão em 1888, eles ainda andam presos ao racismo, à discriminação, à dificuldade para estudar, ter acesso à educação, para encontrar um emprego digno, enfim. Essas pessoas ainda vivem em determinadas algemas, certo? Após tantos anos de libertação da escravidão. Então, o Dia da Consciência Negra é exatamente para isso, para nós refletirmos sobre a importância do povo negro na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso sangue, na nossa população, que eles foram os primeiros a dar início à nossa população. Certo, gente? Então, nossa aula de português de hoje iniciou no estilo afro, para que nós passemos a vivenciar e vocês aprendam e reconheçam palavras do nosso vocabulário que vieram deles, através deles, tá certo? Muitos. Essa aqui é apenas uma amostra, tá certo? Então, agora vamos para a nossa atividade de português. Peguem o caderno e façam o cabeçalho, que nossa atividade de hoje é revisão do caderno de português, ok? Pronto, fizeram o cabeçalho, que a Raquel não colocou a agenda, porque, como vocês estão vendo, a atividade é no caderno, tá certo? Revisão sobre conjugação de verbos regulares, certo? Então, segunda-feira, nós vivenciamos, né, conjugação de verbos regulares. A turminha que se encontrou com tia Raquel no Meet, não é, à tarde, tia observou que entendeu o que são verbos regulares. São aqueles que não mudam o radical durante a conjugação. E para isso, para que nós, passamos a descoberta entre um verbo regular e o irregular, basta que a gente conjugar, basta que nós conjuguemos o verbo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Conjugando o verbo nesses dois tempos do modo indicativo, se não houver nenhuma alteração, é um exemplo de verbo regular. Os que mudam são os verbos irregulares. E o que são verbos regulares? São aqueles que não mudam o seu radical, né? E o que é o radical, gente? É o quê? É a parte que vai até próximo à vogal. Chegando na vogal, já tem, por exemplo, aqui, comeu. Então, radical, como. Aqui é vogal temática, aqui é desinência, certo? Aqui tem exemplos nessa atividade de verbos irregulares. Então, os irregulares, a Raquel não vai trabalhar, nós só vamos citá-los, né, destacá-los nas frases, mas vão ficar para a próxima aula. Os regulares, a tia aprofunda mais. Então, primeiro quesito, sublinhe os substantivos e circule os verbos contidos nas frases. Então, Daniela comeu bolo de fubá. Qual é o verbo? Comeu. O verbo comer é um verbo de primeira conjugação, de segunda ou de terceira. De segunda conjugação. Por quê? O comeu faz parte do verbo comer, que termina em ER. Certo? Então, esse verbo comer, o verbo comer, o que é do verbo comer? Será que ele
regular, vamos observar, ó, olha o radical. Comer. Aí eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Então, ó, não há nenhuma mudança. Então, o verbo comer é um verbo regular. Não há alteração no seu radical, quando nós conjugamos no presente e no pretérito perfeito do indicativo, ok? Então, na letra A, Daniela comeu bolo de fubá. Qual é o verbo? Então, vocês vão sublinhar os substantivos e circular os verbos. Olha, gente, fubá, essa palavra é de que origem? Origem africana, não é fubá, tá certo? Mamãe faz cafuné no seu filho. Cafuné, ou mamãe faz cafuné no seu filho. Quais são os substantivos? Então, o que for substantivo, você sublinha. O que for verbo, você circula, tá certo? Então, aqui nesta frase, qual é o verbo que aparece? O verbo fazer, né? Faz o verbo fazer, um verbo de segunda conjugação. Só que o verbo fazer é irregular. Então, aqui, te esqueceu de fazer uma pergunta. Comeu. Qual é a pessoa e o número que este verbo se apresenta? Quem foi que comeu? Daniela. Daniela eu posso substituir por qual pronome? Ela, né? Então, ele ou ela. Que pessoa é? Então, terceira pessoa do singular. Então, comeu, eu comi, tu comeste, ela comeu. Então, ele ou ela. Então, comeu está na terceira pessoa do singular. Aqui, faz, verbo fazer, também mamãe, ela, terceira pessoa do singular, tá certo? Olha outra palavra aqui, de origem, ó, africana, cafuné, ó, cafuné. Júlia é a filha caçula da família. O verbo aqui, gente, que é o verbo ser, tá certo? Porque ele é um exemplo de verbo irregular, então verbo ser. Então, aqui não vai trabalhar ele agora, tá bom? Então, caçula, outra palavra de origem africana. Juquinha é um moleque muito esperto. Olha o verbo ser novamente, tá certo? Que é o verbo ser, um verbo irregular, segunda conjugação. Então, qual é a palavra de origem africana nesta frase? Moleque, que significa criança, né, gente? Vovó comprou frutas e verduras, te esqueceu essa. Na quitanda, olha, quitanda, outra palavra de origem africana, é um local onde vende pequeno, onde se vende verdura e frutas, certo? Então, vovó comprou, olha o verbo comprar. Verbo de primeira conjugação, terminando em AR. Qual é a pessoa? Vovó, eu posso substituir por ela. Então, terceira pessoa do singular. Comprou. Será que é um verbo regular ou irregular? Vamos conjugar no presente e no pretérito perfeito do indicativo para ver se este verbo é regular. Eu compro, tu compras, ele compra. Nós compramos, vós comprais, eles compram. Eu comprei, tu compraste e ele comprou. Nós compramos, vós comprastes e eles compraram. Então, houve alguma mudança no radical? Não. Então, o verbo comprar, assim como o verbo comer, é um verbo regular, tá certo, gente? Então, o que a Raquel pode apagar para o segundo quesito? Então, vamos para o segundo quesito. Segundo quesito, gente. Destaque o verbo contido, ou destaque o verbo e escreva o tempo em que ele se encontra nas frases, certo? Pula uma linha, segundo quesito. Destaque o verbo e escreva o tempo
e a pessoa em que ele se encontra. Esse destaque pode ser circulando, pode ser sublinhando, pode ser copiando, tá certo, gente? Então, letra A. Daniela preparou o vatapá. Olha, vatapá, palavra de origem africana, no caso, vatapá, ele é de origem brasileira, mas tem as suas raízes da África, tá certo? Com outro nome aqui. Então, vatapá com azeite de dendê. Dendê é uma palavra de origem africana. Tem aquele corpo bem pequenininho, dendê. Dele se fabrica óleo, azeite muito utilizado na culinária africana, de dendê. Certo? Deixa 3 linhas, tá, gente? Letra B. Papai toca cuíca. Papai toca cuíca e come acarajé. Certo? Outra, mais 3 linhas, letra C. Meu avô usa cachimbo para fumar. Não. Meu avô fuma cachimbo. Olha aqui, cachimbo, uma palavra de origem africana, tá certo? É um objeto que as pessoas usam para fumar, bota o fumo dentro e pronto, semelhante ao cachimbo do Saci Pererê, vocês conhecem, né? Então pronto, ali o cachimbo é de origem africana essa palavra. Copie pra gente para as letras D e E. Então, aqui nós temos o que? Vocês vão destacar, pode ser escrevendo, sublinhando, pintando o verbo e indicando o tempo e a pessoa que ele se encontra. Então, Daniela preparou o vatapá com azeite de dendê. Qual é o verbo da frase? O verbo preparou, que é o verbo preparar, né? Um verbo de primeira conjugação. Tá certo? Então, preparou. Quem foi que preparou o vatapá? Daniela. Então, Daniela, eu posso substituir por ela, né? Então, preparou. Está em que tempo? Eu preparei, tu preparaste, ele preparou, nós preparamos, você preparaste, eles prepararam. Então, o tempo, pretérito perfeito, terceira pessoa do singular. Tempo, pretérito perfeito do indicativo, certo? Terceira pessoa do singular. Papai toca cuíca e come acarajé. Papai, eu posso substituir o substantivo papai por ele. Então, ele toca e come. Então, terceira pessoa do singular. Em que tempo ele pratica a ação neste momento? Então, presente do indicativo. Então, qual é o tempo? Presente do indicativo, terceira pessoa do singular. Meu avô fuma cachimbo, a mesma coisa. Fuma, o verbo fumar, né? De primeira conjugação. Então, vovô pratica a ação nesse exato momento. Então, ele fuma. Eu fumo, tu fumas, ele fuma. Nós fumamos, nós fumais, eles fumam. Então, verbo fumar, de primeira pessoa, primeira conjugação, no tempo presente do indicativo, terceira pessoa do singular, tá certo?
Pronto? Continuidade do segundo quesito. Gente, cuidado para não confundir. Aqui as letras D e E fazem parte ainda do segundo quesito, tá certo? Agora vamos para o terceiro. Reescreva as frases a seguir na primeira pessoa do plural. Então, observe que aqui na primeira pessoa, terceira pessoa, primeira, aqui primeira pessoa, terceira pessoa. Então, vocês vão escrever todas essas frases empregando o verbo na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós, né, gente? Então, eu acordei cedo. Acordar, o verbo acordar, certo? Está no pretérito perfeito do indicativo, né? Eu acordei, tu acordaste, ele acordou. Eu acordei cedo. Para escrever essa frase na primeira pessoa do plural, então, nós acordamos cedo, tá certo? Ela chegará tarde. Chegará, o verbo chegar está no futuro do presente. Tá certo? Então, aqui está na terceira pessoa, vocês vão escrever na primeira, aqui está na terceira pessoa do singular, vocês vão escrever na primeira pessoa do plural. Então, nós chegaremos tarde. Letra C. Gente, essas três vocês copiem embaixo, tá certo? Eu tinha dividido o quadro por conta do espaço, ok? Mas no caderno, uma abaixo da outra. Então, eu arrumava a casa. Arrumava, verbo arrumar, no tempo pretérito imperfeito do indicativo. Eu arrumava, tu arrumavas, ele arrumava, nós arrumávamos, vós arrumáveis, eles arrumavam. Então, eu arrumava a casa. Então, primeira pessoa do plural, nós arrumávamos a casa. Agora nós vamos para o modo subjuntivo, né? Que são três tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Se eu terminasse o trabalho cedo, ó, se eu terminasse, então olha aqui, o se para o, quando a gente vai conjugar o verbo no pretérito imperfeito. No futuro vem a palavra quando, e no presente que, sempre antes do verbo, tá? Então, se eu terminasse o trabalho cedo, então, primeira pessoa do singular. E a primeira pessoa do plural? Se nós terminássemos o trabalho cedo. Quando ela chegar, irá à praia. Então, o verbo chegar está no tempo futuro do subjuntivo. Quando ela chegar, na terceira pessoa do singular. Então, como é que fica na primeira pessoa do plural? Quando nós chegarmos, iremos à praia. Tá certo, gente? Então, vocês vão copiar essas 5 frases empregando o verbo na primeira pessoa do plural, tá certo? Copiem para nós irmos para o quarto quesito. Quarto quesito, gente. Reescreva as frases. Quarto quesito. Reescreva as frases passando os verbos para os tempos indicados. Entre parênteses.
Letra A. Marcelo conversou com um colega. Marcelo conversou com o colega. Então, futuro do presente. Tempo, vocês vão passar o verbo para o futuro, o tempo futuro do presente. Futuro do presente, ok? Futuro do presente. Pula em 3 linhas, letra B. Nós levamos os meninos, ou nós levamos as crianças para o sítio. Qual é o tempo? Pretérito imperfeito. O tempo aqui é pretérito imperfeito. Ok? Pretérito imperfeito. Deixa eu consertar aqui que ficou meio apertadinho. Vocês sabem que tem 2 futuros, né? Então, o futuro do presente, que ele ficou tão apertadinho, ficou ruim de vocês entenderem. Então, eu vou colocar só a primeira letra do futuro. Futuro do presente. Que são 2, né? O futuro do presente e do pretérito. E aqui, pretérito imperfeito, tá certo? Agora, pulem 3 linhas, letra C. Ele estudará os conteúdos. Ele estudará os conteúdos. Vamos ver qual é o tempo. Futuro do subjuntivo, não. Futuro do pretérito. Então, aqui, ó. Futuro do pretérito. Ok? Futuro do pretérito. Pula 3 linhas. Letra D. Eu empregaria os rapazes. Eu empregaria os rapazes. Vamos ver o tempo. Futuro do subjuntivo. Ó, futuro do subjuntivo. Qual é a palavrinha que vem antes do verbo no futuro subjuntivo? Quando, tá certo? Pula 3 linhas para a letra E. Ok? Então, o que a Raquel fez nesse quesito? Que vocês reescrevam as frases, passando os verbos para os tempos indicados. Olha, Marcelo conversou com o colega. Qual é o tempo? Futuro do presente. Então, conversou, aqui está no tempo futuro do pretérito. No tempo pretérito perfeito. Então, vocês vão escrever no futuro do presente. Então, futuro, Marcelo conversará com o colega, né? Eu conversarei, tu conversarás, ele conversará. Então, Marcelo, eu substituo pelo pronome ele, né? Marcelo conversará com o colega. Você conversará, passa a estar no tempo, no futuro do presente. Nós levamos as crianças para o sítio. Qual é o tempo? Então, levamos
Eu levei, tu levaste, ele levou. Nós levamos, vós levastes, eles levaram. Então, aqui está no pretérito perfeito. Vocês vão passar para o pretérito imperfeito. Então, o pretérito imperfeito. Eu levava, tu levavas, ele levava. Nós levávamos, vós leváveis, eles levavam. Então, nós levávamos, certo? As crianças para o sítio. Letra C, ele estudará os conteúdos. Aqui o verbo estudar está no futuro do presente. E vocês vão passar para o futuro do pretérito. Futuro do pretérito, eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudarias, eles estudariam. Então, ó, ele estudaria, no caso, estudaria os conteúdos. Vocês vão passar do tempo futuro do presente para o futuro do pretérito. Agora vamos para a letra D. Eu empregaria os rapazes. Esse verbo aqui, empregaria, o verbo empregar está no futuro do pretérito. Vocês vão passá-lo para o futuro do subjuntivo. Ó, quando eu empregar, quando tu empregares, quando ele empregar. Quando nós empregarmos, quando vós empregardes, quando eles empregarem. Então, quando eu empregar os rapazes, tá certo, gente? Copia para ti aí para a letra E, a última letra desse quesito. Pronto, pessoal, letra E do quarto quesito. Tá certo? A letra E do quarto quesito. Eles cantavam muito. Então, o verbo cantar aqui está no pretérito imperfeito, né? Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantavas, eles cantavam. Então, está aqui no pretérito imperfeito, vocês vão passar para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, pretérito imperfeito. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Então, se eles cantassem muito, tá certo? Então, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. O quinto quesito é um docinho de coco. Faça a correspondência. Escreva o número 1 para os verbos de primeira conjugação, número 2 para os verbos de segunda conjugação, número 3 para os verbos de terceira conjugação. Por exemplo, brincar. Ó, primeira, segunda, terceira conjugação. Se for primeira conjugação, número 1. Se for segunda, número 2. Se for terceira, número 3. Tá certo? Então, os verbos brincar, comer, dormir, sair, bater, trabalhar, dirigir, viajar e escrever e partir. Gente, Tia organizou dessa forma porque o espaço não deu para escrever 5 e 5. Mas no caderno vocês escrevam 5 numa coluna e 5 em outra, tá certo? Esses dois aqui vocês distribuem, escrevam um aqui e o outro aqui, tá certo? Então copie para irmos para o último quesito. Pronto, último quesito. Escreva frases, pula uma linha, sexto e último quesito. Escreva frases com os verbos a seguir. Uma frase para cada verbo, tá certo, gente? Letra A. Brincaremos. Pessoa é essa, gente? Brincaremos. Que pessoa está esse verbo? Primeira pessoa do plural, né? Aí vocês deixem em duas linhas, porque pode começar a frase na linha da seta, né? Letra B.
tenho. Que pessoa é esta? Tenho. Eu, não é? Primeira pessoa do singular. Letra C, comprou. Que pessoa é esta? Terceira pessoa do singular, ele ou ela, né? Comprou. E letra D, finalizando, na A, ainda tem mais. Escrevi. Escrevi. Então, que pessoa é essa também? Eu, né? Primeira pessoa do singular. Letra E, tia vai escrever aqui, mas vocês escrevam aqui abaixo da letra D, tá certo? Comia. Comia. Que pessoa é esta? Terceira pessoa do singular, ele ou ela, né? Então, brincaremos, aqui está no tempo, no pretérito, ou no futuro do presente, do indicativo, tenho presente do indicativo, comprou pretérito perfeito do indicativo, escrevi pretérito perfeito do indicativo, comia pretérito imperfeito do indicativo. Então, para cada um verbo desse, vocês vão escrever uma frase, tá certo? Comia, a letra D, vocês escrevam aqui embaixo da letra, perdão, a letra E, escrevam embaixo da letra D, tá certo? Que escreveu aqui que não tinha mais espaço. E agora, nós finalizamos nossa aula, ok? Então, respondam que tia volta já com a aula de história, tá bom?